Pessoal, então vamos ver aqui como que a gente cria um banco de dados utilizando o MySQL Workbench. Então vocês vão entrar aí no programa de vocês, no menu iniciar, nós vamos ter lá o MySQL, vai ter todas essas opções e o Workbench 5.2 ou superior instalado aí na máquina, tá? Ele demora um pouquinho para inicializar, mas é normal. Fechando aqui. Aqui, como eu já trabalhei um pouco com o programa, então eu já criei algumas coisas, mas eu vou mostrar para vocês como que nós começamos do zero. Então eu posso criar aqui uma nova conexão em New Connection, certo? E que eu posso dar um nome aqui para o banco. Então vou pôr aqui o nome de teste. Ok? Aqui nós temos o username e a senha, tá? Aqui é a minha senha, se eu não me engano. Vou pedir só para ele armazenar. Posso clicar aqui no testar conexão. Então ele está dizendo que está tudo certo, ok? Obviamente que se vocês forem instalar tudo isso na máquina de vocês vão definir na hora da instalação quem é o root, qual é a senha de root, quem é o usuário que você vai estar utilizando, entre outros, tá? Clico no OK e vai aparecer aqui, ó, nosso teste, tá? Clico 2 vezes em teste, ele vai abrir essa abinha pra mim. E aqui eu já tenho alguns esquemas prontos, tá? Mas eu posso criar um novo esquema. Para facilitar, eu tenho aqui o MER, tá? Então eu posso criar um novo modelo entidade diagrama, é entidade relacionamento. Então eu vou criar esse diagrama aqui, junto com vocês. Então eu vou vir em ADD diagrama, adicionar diagrama, e vai mostrar essa telinha pra gente. Nós vamos criar aquele banco de dados que nós estávamos trabalhando nas aulas, que nós não conseguimos criar. Então aqui vocês observam que tem uma barrinha, tá? Essa barrinha tem aqui os seus relacionamentos e a tabela. Então eu clico aqui uma vez, tá aqui a minha primeira tabela, tá? Eu vou precisar, na verdade, de 4 tabelas. Então eu vou pôr aqui as 4 tabelas. Então minha primeira tabela, vou editá-la. Clico 2 vezes, ele abre isso aqui pra mim. Minha primeira tabela vai se chamar autores, tá? Aqui o primeiro campo, ID autores, int, chave primária, não nula, ok? A segunda, vou pôr pnome, para facilitar, que é o primeiro nome da pessoa, ok? E o S nome, que é o segundo nome da pessoa, ok? Temos aqui, então, criado os 3 campos dessa tabela. Na segunda tabela, clico 2 vezes, vai aparecer aqui também novamente. Vou criar agora a tabela títulos. Desculpa, editora. Então aqui em editora eu tenho uma chave primária, ID editora, do tipo int, chave primária. E tem um outro campo chamado nome editora. Varchar, vou pôr aqui 50 um pouquinho maior. São esses o campo. Esse campo não existe, botão direito nele eu posso deletar, ok? Então aqui está criado a nossa segunda tabela. Nossa terceira tabela vai ser a tabela títulos. Então quando eu clico 2 vezes aparece aqui para eu digitar. Ele está criando aqui nesse esquema chamado MyDB, mas nós podemos criar, na verdade, isso num outro esquema, tá? Depois eu vou mostrar como. Esse aqui ele está como padrão, na verdade, no meu banco de dados, ok? Então aqui eu vou pôr em títulos ISBN, na verdade, ao invés de ID título vai ser ISBN, como chave primária. Vou colocar o título, varchar, vou pôr aqui tamanho 100. Vou pôr aqui um N edição, que é o número da edição, que vai ser um int. Vou pôr aqui o CR, que é o copyright, que vai ser varchar. Vou pôr aqui capa do livro, ok? Que vai ser o endereço de onde está armazenado essa capa desse livro. Aqui eu vou pôr valor. Esse valor vai ser vamos por float nesse valor, que ele é o valor real. E por fim aqui
nós temos os campos da nossa tabela, ok? A última tabela que eu tenho, tabela 4, autor e ISBN, tá legal? Esse autor e ISBN vai ser resultante de 2 relacionamentos, tá? Então, agora que eu tenho todas as tabelas criadas, eu posso salvar aqui em cima esse modelo, vou pôr o nome de teste, vou salvar aqui nos meus documentos, ok? E vou dar início aos relacionamentos, tá? Então, nós temos aqui esse relacionamento chamado 1 para N. Para vocês perceberem uma coisa, nós vamos criar então os relacionamentos agora, tá? Então, eu tenho aqui que a nossa tabela autor e ISBN tem um relacionamento aqui de 1 para N com ID autores, certo? Então, apenas recapitulando o que eu fiz aqui, eu peguei esse relacionamento de 1 para N, cliquei aqui nesse campo e cliquei no campo ID autores e ele criou aqui para mim o relacionamento, tá? Depois eu tenho aqui também no autor e ISBN os títulos, então eu vou pegar aqui e fazer a mesma coisa, tá? Eu vou pegar aqui o nosso campo ID autor e colocar aqui no título, pronto, eu tenho relacionamento. Venho aqui, posso excluir esse campo, ok? Só então aqui quando eu clicar 2 vezes na linha, ele vai me mostrar o relacionamento, certo? A chave estrangeira, e aqui eu tenho a opção, tá? De fazer essa identificação, em que ele é uma chave aqui, estrangeira. E aqui vendo a cardinalidade, ó, 1 para muitos. Aqui a chave estrangeira, ok? Obrigatória. Aqui a chave primária, obrigatória, tá? Ops. Salvei meu diagrama, fiz o meu diagrama, salvei esse diagrama. Vou transformá-lo então aqui, vou salvá-lo, exportá-lo, export, como SQL script, certo? Posso também salvar como PNG, então, clico aqui, desculpa. Vamos colocar um local aqui para ele ser salvo, no nome, teste. Vou clicando em Next, ele me mostra aqui qual é o SQL, certo? Então estão aqui as tabelas. Isso você pode mudar depois também, ok? Com o esquema. Pode dar um finish. Você pode fechar aqui, ok?
Aqui nós já temos um esquema chamado MyDB, certo? Que é o meu esquema padrão, certo? Vou criar um novo esquema chamado teste. Ele finaliza para mim. Posso pôr esse teste como padrão, tá? Novo ER, ok? E se eu quiser também, eu posso pegar aqui abrir o nosso SQL Script, que está aqui o teste, e aí mandar executar. MyDB teste. Então agora, onde era MyDB virou teste, ok? Então aqui, criando a tabela autores, aqui a tabela editora, aqui a tabela títulos, com a chave estrangeira, certo? E aqui a tabela teste autores BN, que é formada aí por duas chaves estrangeiras, tá? Posso salvar isso aqui e posso mandar executar aqui, ó. E aí vocês vão ver aqui que ele está criando, aqui embaixo. Está criando, pronto. Tudo criado agora aqui no nosso banco de dados. Autores, autoria SBN, editora e títulos, ok? Como eu já tenho um script SQL aqui, eu vou abrir esse script SQL para a gente popular esse banco de dados. Certo? Então aqui eu já tenho um script. Preciso modificar porque no outro banco de dados os campos tinham outro nome, tá? Edição, aqui é o CR. Aqui também é um número. Lá estava no antigo como um texto. E aqui no caso ponto. E não vírgula. Certo? Vamos ver. Vou colocar aqui assim, ó, ID autores. E aí em cada um deles colocar a numeração que nós queremos. Vamos verificar agora. Para executar só esse trechinho de código aqui, eu seleciono e clico aqui, ó. Observem que ele inseriu, tá? Aqui embaixo eu posso ver isso. Para eu ver os dados, venho aqui, ó. Peço para selecionar. Tá aqui, 1, 2, 3, 4, ok? Se eu quiser fazer essa modificação para ser auto-incrementada, eu posso vir aqui e colocar como auto-incremento, tá vendo? Quando eu faço as modificações aqui, eu preciso fazer novamente aquela exportação aqui, para criar novamente o nosso, vamos por teste 2, ok? Que aí ele vai modificar aqui, ó, auto-incremento, ok? Auto-incremento. E eu tenho então esse código pronto, se eu quiser executá-lo. Desculpa. Vai estar aqui o teste 2 e vai estar aqui o meu esquema caso eu queira criá-lo, tá? Aqui na editora, então nós vamos pôr ID editora, vamos pôr aqui um número. E aí vamos executar esse trechinho. Inseriu. Vamos agora executar esse trecho. Tem um erro, porque não existe preço, existe valor. Assim nós temos lá. Então aqui na verdade teve um erro, porque tinha o número 4, o número 4 não existe, existe apenas 1, 2 e 3 na editora, tá? E por fim aqui esse trecho.
Nesse trecho aqui também, mudei aqui os valores, autor 1, autor 2, autor 3 e autor 4, tá? Que é de acordo com os autores que estão lá. Então, agora, ele inseriu no banco, ok? Então, temos aqui para vocês verificarem, ó, Select, me mostra aqui tudo que eu tenho, a editora, me mostra também, e os títulos, me mostra aqui também, ok? Então, o banco de dados está pronto para ser usado. Podemos deixar a linha aqui aberta para ver os próximos passos.